Boa noite para vocês, que saudade de cada coração do Grupo Espírita Irmão Áureo. Espero que todos estejam bem e eu tenho a honra e a alegria de apresentar os palestrantes hoje do podcast, que são os meus irmãos Sandro e Roosevelt, que vão falar sobre a parábola do semeador. Então, essa parábola, ela é muito importante, como todas as demais. Então, ela nos leva a refletir, né, que tipo de terreno nós somos para acolher essa semente, que é a semente da Boa Nova. Então, nós somos a terra boa, nós somos a terra arenosa. Então, essa terra é o nosso coração. Então, eu espero que todos possam refletir nesse estudo e que em breve estejamos todos juntos, fisicamente, porque espiritualmente nós já estamos. Um grande beijo e um bom estudo. Boa noite, amigos e irmãos do Grupo Espírita Irmão Áureo. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite de participar desse estudo. Sinto-me muito honrado e espero corresponder à expectativa de todos. E todos aqueles que nos ouvirem, que Jesus envolva cada um desses corações. Então, para que nós possamos começar a nossa reflexão da noite, né? Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a Jesus, agradecer à Mãe Santíssima, aos dirigentes espirituais de todos os trabalhos, de todas as casas evangélicas. Que a paz do Cristo esteja em cada coração, corações que nos ouvem, corações que estão em nossa mente, sejam encarnados ou desencarnados, e que a paz de Jesus nos envolva, que a Mãe Santíssima nos proteja, que o amor do Pai esteja sempre em nossos corações e que nós tenhamos boas intuições ao longo desse breve comentário, desse breve estudo. Bom, então nós vamos comentar no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, o item Parábola do Semeador. Bom, essa parábola, ela começa dizendo que Jesus, ao sair de casa, ele encontrou um grande número de pessoas e se dirigiu ao mar, à beira do mar, o famoso Mar da Galileia, que alguns dizem também o Lago da Galileia. E como o número de pessoas era muito grande, para que todos o ouvissem, Jesus então se posicionou no interior de um pequeno barco e de lá ele dirigiu-se à multidão que o observava. Estava ele juntamente com alguns dos seus apóstolos. E ali Jesus fez alguns comentários, ele falou sobre algumas outras parábolas, e um dos seus apóstolos lhe perguntou, né, por que você fala sobre parábolas? Então Jesus respondeu que ele usa a parábola em virtude do grau de adiantamento, do grau de nivelamento de cada um daqueles que ali estavam. Até mesmo entre os apóstolos, muitos ouviam, mas não compreendiam. Então, por isso que ele usava da parábola. E foi onde ele relatou a parábola do semeador, que inclusive ela pode ser encontrada no Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. E a parábola diz: um certo dia o semeador saiu a semear.
lançando as suas sementes. E assim que ele foi caminhando e lançando as sementes, algumas foram lançadas à beira do caminho. Como a terra era muito batida, elas não tiveram condições de germinar, por a terra estar muito compactada. E vieram as aves e as comeram. E o semeador continuou lançando as suas sementes. Outras caíram em solo pedregoso, no meio de cascalhos, no solo pedregoso também. Como esse solo, a terra era muito rasa, rapidamente as sementes germinaram. Mas veio o sol, como o solo era raso, não tinha profundidade, o sol queimou a plantinha que começou a germinar. E o semeador continuou a semear, lançando as suas sementes. Outras caíram no meio dos espinheiros, germinaram. E à medida que elas começaram a crescer, elas foram sufocadas pelos espinheiros, portanto, morreram. E outras caíram em solo bom, em solo fértil, germinaram, cresceram. E umas, ao crescer, deram frutos, todas deram frutos. Umas deram 100 frutos por cada semente. Outras deram 60 frutos por cada semente. Outras deram 30 frutos por semente. E aí vem a análise dessa pequena parábola, né? Que é basicamente isso. É uma parábola bem simples, né? Só que nós precisamos fazer a análise. O grande semeador, que semeia incansavelmente, que não se detém pela adversidade, morreu a plantinha, então eu vou parar de semear. O semeador é Jesus, é a carta viva de Deus para conosco, é o modelo de perfeição proporcionado por Deus aos homens, é o nosso espírito mais iluminado. Então esse é o grande semeador. Cada solo, o solo pisoteado no caminho, o solo cascalhado, o solo cheio de espinheiros, cada solo somos nós, os nossos corações. Quando alguns estudiosos avaliam o seguinte, aquelas primeiras sementes que caíram no solo à beira do caminho e não germinaram, por quê? Algumas observações eles dizem que são as influenciações negativas. Quando nós recebemos a semente, ela nada mais é, o semeador é Jesus, o solo somos nós e a semente são os ensinamentos do Cristo. Então, naquele primeiro solo, por que não houve germinação, né? Segundo alguns analistas, é porque aquelas pessoas que são influenciadas por outros, sejam encarnados ou desencarnados, e não deixa que esse ensinamento de Jesus crie raízes nos nossos corações. Então essa é uma das observações, essa é uma das análises de alguns estudiosos. Aquele solo pedregoso são aquelas pessoas que recebem o ensinamento, que simpatizam com o ensinamento, mas qualquer coisinha desnorteia esse indivíduo. Tem um caso contado em uma das palestras, por um dos palestrantes aí, que uma certa vez uma senhora chegou lá no centro do Chico, ali em Uberaba, né, que ela estava montando uma casa e ela estava com um trabalhador demais. Ela não sabia como montar as equipes. E ela queria que Chico a orientasse. A resposta dele foi muito simples.
você vai montar com aqueles que sobrarem. Então, esse é o solo pedregoso. Muitas pessoas recebem o ensinamento de Jesus, se encantam pelo ensinamento de Jesus, mas é fogo de palha. Assim que começam a vir os trabalhos, né, porque uma das asas é trabalho, a outra é estudo, assim que esse indivíduo que recebe o ensinamento percebe que ele tem que exercitar, que ele tem que trabalhar, aí ele já desanima. Muitas casas espíritas, principalmente, falemos das casas espíritas, é onde nós militamos, né? No começo tem trabalhador aos montes, e daqui a pouco vai minguando. Aí a gente encontra com alguns, e aí, como é que tá? Volta lá, eu vou voltar, mas daqui a pouco, daqui a um tempo eu volto. Então, simplesmente é isso. É o famoso fogo de palha. Aqueles que... A semente que caiu entre os espinheiros, que análise que é feita, né? A semente começa a germinar e é sufocada pelos espinhos. Qual é a análise? Qual é a abordagem? Muito bem, algumas pessoas recebem o ensinamento de Jesus, têm o conhecimento, mas ainda são fascinados pelas condições do meio. São fascinados por um passeio no shopping, são fascinados por um programa na TV. Então eu deixo de ir ao trabalho no centro para poder assistir uma partida de futebol. Eu deixo de fazer uma sopa para poder passear ao shopping. Então, tem muitas atrações no entorno que acaba obscurecendo esse indivíduo, obscurecendo esse ensinamento que ele recebeu, que ele achou interessante, que ele quer colocar em prática, porém ainda ele é fascinado pelas questões materiais. Lembrando que Jesus nos disse, né? O meu reino não é deste mundo. Então muitos de nós ainda somos fascinados pelo mundo material. Esse é aquele indivíduo que é a semente que caiu no solo, envolvida por espinheiros. E aquela semente que caiu em solo fértil? Beleza. Alguns indivíduos, independente do crédulo religioso que ele abraça, né, são aquelas pessoas que recebem o ensinamento, que praticam e que levam adiante, que distribuem esse ensinamento. Então, esse é o nosso papel de espíritas. Não há mais espaço para falar, eu sou simpatizante do espiritismo. Não, eu sou espírita, eu sou cristão. E temos que exercitar isso. Não sermos espíritas só do centro espírita. Somos espíritas a todo instante. Então, a semente que germina e dá 100 por 1, um Chico Xavier, estamos longe disso. Um Divaldo Franco, estamos longe disso. A semente que germinou e deu 60 por 1, aí nós já vamos encontrar um Fabiano da vida, né? Vamos encontrar uma Lana Márcia, um Ítalo, que são trabalhadores dedicados. Mas só brincadeira, viu, pessoal? E também esses que eu citei são sementes que caíram em solo fértil, que estão germinando, que estão dando frutos. Talvez não 60, talvez não 30. Todos nós que estamos aqui ouvindo, que estamos aqui vivenciando esse momento, talvez não chegamos ainda aos 30, mas que se nós dermos
germinarmos e dermos um fruto, já está valendo. Lembrando que o bom semeador, Jesus, quando ele começou a sua semeadura, né? Quando ele encontrou André e Simão, que foram os 2 primeiros apóstolos que ele convidou, era terra ainda árida. Sobretudo Simão Pedro, né, que ele conviveu ali 3 anos trabalhando essa terra, melhorando essa terra. Todos os seus 12 seguidores iniciais não eram terra férteis, mas que Jesus, na sua paciência, ele foi trabalhando, ele foi adubando, ele semeou 1, semeou 2, semeou várias vezes. Incansavelmente ele foi semeando. Então, que nós olhemos esses exemplos. Então, que tipo de solo nós somos? Eu quero crer que nessa altura do campeonato, nós já passamos do solo da beira do caminho, aquele que as aves vieram e comeram. Eu quero crer que nós somos essa terra fértil. Podemos não estar dando 30 por 1, 10 por 1, 5 por 1, mas nós já fomos tocados bastante profundamente. Nós já passamos da fase da terra cascalhada. Talvez estejamos, alguns de nós, ou ainda vários, né, estejamos naquela terra envolta pelos espinheiros. Mas muitos já chegaram na terra fértil. Assim como Jesus trabalhou todos os seus apóstolos, que eram terra não boa, e as converteu em terra boa, ele está fazendo esse trabalho conosco. E veja bem, a partir do momento que nós estamos aqui nesse exato instante, falando dessa parábola, e vamos levá-la avante, nós somos semeadores. Cada trabalho, cada estudo realizado é uma semeadura que se faz. E ao final, lá no capítulo, né, ainda Jesus diz, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Então, que nós possamos absorver, incorporar essa lição, que alguns estudiosos consideram a parábola das parábolas. Por ela ser simples, porém, ela é de uma profundidade muito grande. Nós temos ainda alguns comentários para serem feitos, né? Mas daqui a pouco será aberto aí um momento para outros comentarem. Então, nós voltaremos oportunamente. Só acrescentando, né, que Jesus, ele mexeu em muitos solos. Se nós pegarmos, basta ler, eu até sugiro, né, todos aí já leram, mas ainda quem não leu, leia o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Sensacional, sensacional. Então, ao ler aquele livro, nós vamos perceber essa passagem, essa trajetória de Jesus, promovendo essa melhoria nos solos, né? Então, que nós nos espelhemos lá na Boa Nova. Muito obrigado, que Jesus esteja em cada um dos corações e, novamente, fico muito honrado por ter sido convidado por esse grupo, no qual eu tenho tanto carinho e tanta gratidão. Um beijo em cada um dos corações, que Jesus esteja com todos. Caros companheiros, convidamos a todos nesses instantes para nos unirmos em oração,
permitindo que as vibrações do mais alto nos envolvam nesses instantes breves, inspirados pela palestra da noite, que possamos imaginar que uma vez mais ouvimos o Divino Mestre e amigo Jesus, num cair da tarde, às margens do lago de Cafarnaum. E é como se hoje ainda pudéssemos perceber aquele olhar amigo, compassivo e profundo pousado sobre nós. E como se uma vez mais pudéssemos ouvir aquela voz parecendo-nos melodia incrível dizendo: e eis que o semeador saiu a semear. E cantando esta parábola simples, mas profunda, nos conduzisse o Mestre amigo às reflexões em torno da vida e de nossos propósitos, nos falando do semeador divino que nos dá a bênção do tempo e nos proporciona as sementes da oportunidade, pedindo-nos tão apenas cultivar o solo do nosso coração com o adubo da boa vontade, para que possamos transformar cada acontecimento, cada coração que se aproxima de nós, nas árvores da vida, a frutificarem em aprendizado e equilíbrio. E nos lembremos, sobretudo, quando nesta humilde parábola o Mestre dizia que as sementes são de toda sorte, assim como são os acontecimentos da vida. Mas o divino semeador incansável multiplica sempre as oportunidades, esclarecendo-nos limpidamente com a bênção da doutrina espírita que não existe um acontecimento, não existe um coração que passe pelo nosso caminho, que nada, enfim, acontece em nossas vidas que não tenha a função de aprendizado e de trabalho. E eis que então novamente ouvimos o chamado do Mestre amigo. E eis que o semeador saiu a semear. Desta feita convidando-nos para que através de nossa ação sejamos também nós, nos dizeres do Espírito Letícia, semeadores do bom ânimo e embaixadores da fraternidade, em nome do Altíssimo, acendendo nas trevas do mundo o archote da salvação, começando por nós mesmos. Ajuda-nos, amigo Jesus, a aprender ainda hoje a olhar a vida, perguntando para nós mesmos o que mais precisamos aprender, onde mais podemos trabalhar, seja nas atitudes íntimas, nos momentos de oração, seja na convivência com cada coração que se achega até nós. Não nos esquecendo aí dos corações desencarnados, sejam almas afins ou corações com os quais temos algo a resolver.
Mas não nos deixe esquecer Jesus, que o divino e supremo semeador, Senhor da vida, Pai de todos nós, é sempre misericórdia, bondade e justiça. Por isto tudo, por tantas reflexões e aprendizados na noite de hoje, repetimos contigo, mestre amigo. Graças a Deus.